Vamos dar início então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudá-los a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e Na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. glória no princípio e agora sempre. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. o vosso Filho, ó Mãe Pia. Abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, vamos para nossa penúltima formação. Lembrando que nossa última formação será dia 9 de agosto, lá no mosteiro, se não me engano é no domingo, né? Após a missa das 7h15. Então, a primeira formação foi após a missa das 10, agora é após a missa das 7h15. E eu convido que vocês façam um esforço para estarem à missa das 7h15. É uma experiência que vale a pena acordar às 5 horas da manhã. Então, não sei se aqui todos já foram ao mosteiro na missa das 7h15, mas vale muito a pena, então façam esse esforço. Eu sei para quem tem filhos mais novos, assim, mais difícil, né? Criançada arrumar, às vezes, né? Sempre dá um problema de última hora, mas vale muito a pena. E antes de começar, eu queria agradecer a Milady, né? Que está organizando esse encontro. Ela agradeceu a mim no grupo, eu não fiz nada. Quem fez foi ela e o Eduardo, né? O Eduardo falou comigo, vamos fazer esse grupo de consagração? Vamos, mas eles organizaram. A única coisa que competiu a mim foi agora essa formação. E também muito Deus lhe pague pelo tripé que vocês ajudaram a adquirir. Nossa formação de hoje vai ser sobre os últimos capítulos, né? Do livro, que é o capítulo 7º e o capítulo 8º. O capítulo 7º, ele vai nos trazer uma imagem que eu lembro a primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco assim indignado. Não é indignado, eu fiquei sem entender. Porque a imagem que São Luís nos apresenta é a imagem de Rebeca e seu filho. Né? A questão do Jacó e de Esaú. E quando eu li pela primeira vez, né, sei lá, 10 anos atrás, quando eu li o tratado, 10, 11 anos atrás, e eu falei, não, mas tá errado isso aqui, porque Rebeca mente, tem uma manipulação aqui da história, Esaú era o primogênito, não era Jacó que deveria receber a bênção, tem alguma coisa aqui que não tá combinando, né? Mas, claro, né, eu pensei assim, ora, São Luís, João Paulo, podia se abaixar mais, abaixar. Os padres da igreja, o Espírito Santo, então eu vou acolher essa história. E com o tempo a gente vai entendendo, né, o que ela quer nos ensinar, o que ela quer nos falar. Porque as Sagradas Escrituras, toda ela, o Antigo Testamento, os Salmos, o Novo Testamento, fala de Jesus. Toda ela é sobre Cristo. E eu acho muito bonito, não sei se vocês perceberam isso no tratado, inúmeras vezes, eu nem sei falar quantas, São Luís fala, o Espírito Santo disse sobre Maria, o Espírito Santo disse sobre Jesus. Ele vai pegar um texto de Oséias, ele vai pegar um texto de Cântico dos Cânticos, ele vai pegar um texto dos Salmos, ele vai pegar um texto do Antigo Testamento, que aparentemente não está falando de Jesus. Aparentemente não está falando de Maria. Aparentemente não está falando sobre a nova aliança. Mas está falando. E é muito bonito perceber que os padres, né, os padres da igreja, né, a patrística, eles leram as Sagradas Escrituras com essa profundidade. De entenderem que aquilo falava de Jesus. Só que de uma forma imperfeita. Por exemplo, Davi é uma imagem de Jesus. Certo? Mas é Davi que vai trair que vai colocar, vai se sentir atraído por uma mulher, vai ter relações com ela e vai botar o esposo dela para morrer na linha de batalha. Mas e depois vai surgir o salmo, que para mim é o salmo mais belo de todos, que é o Salmo 50, né? Misericórdia, Senhor, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, né? Apagai completamente a minha culpa. É daqui que vai nascer esse salmo tão belo.
Mas Davi é a imagem de Jesus, ou seja, é uma imagem imperfeita. Então, essa história é uma imagem de Maria, é uma imagem de Jesus e é uma imagem também daqueles que perdem a sua alma. E São Luís deixa muito claro, ele vai ensinando de forma pedagógica, acredito que vocês devem ter lido, né, essa parte. Qual é a história? A bênção da primogenitude, ou seja, a bênção do filho mais velho, recaía sobre Esaú. Só que Esaú, ele era um filho que era muito forte e se apegava demasiadamente em sua força, na sua destreza, no seu poder, podemos assim dizer. Ele não dava muito moral para sua mãe, Rebeca, ele não era muito carinhoso, e até podia, uma hora ou outra, né, manifestar uma demonstração de carinho para com ela, mas nada muito, né, fervoroso. E ele, em uma situação em que ele estava com fome, ele trocou o direito de primogenitude dele por um prato de lentilhas. Então ele estava com fome e, sabendo que ele tinha esse poder de primogenitude, ele troca esse poder para esse prato. E a sua mãe, Rebeca, sabendo disso, ela, quando, né, o pai pede para que ele vá caçar e trazer, né, um animal para receber a bênção, Rebeca faz. Não, essa bênção não pertence a ele. Essa bênção pertence a Jacó. Então, ela faz tudo. Ela espera Esaú sair, ela chega em Jacó e fala, vai, pega 2 novilhos no rebanho do seu pai e traga para mim. Ela prepara tudo, ela prepara a comida, ela prepara as vestimentas, ela prepara o filho. E é interessante que São Luís fala que que apesar de pedir 2, né, que talvez o seu filho pudesse falar. Mas por que 2? Só um basta. Mas ele não fala. Ele somente acolhe aquilo que a mãe pede. Eu quero 2, ponto, é 2 que vai receber. E quando chega perto de seu pai acha estranho, a voz não é de Esaú. No entanto, ele acredita que é ele por conta da pele, que, né, do novilho que a mãe Rebeca envolveu, e concede a ele a bênção da primogenitude. Quando Esaú chega, ele já não tem a bênção, e ele pede a bênção, eu quero a bênção. E seu pai lhe dá uma bênção meramente terrena. E São Luís, então, vai nos mostrar que Esaú é a imagem dos que perdem a alma. Esaú é a imagem daqueles que querem, ao mesmo tempo, conciliar os prazeres terrenos, os prazeres mundanos, com um amor paterno, com um amor materno. Mas é possível servir a 2 senhores? É possível? No livro nós percebemos, e São Luís vai tratar antes disso, o Luís ou o Eduardo deve ter falado sobre isso, da escravidão. Que nós podemos ser escravos, nós somos escravos. Não importa de quem. Ou a gente é escravo do pecado, da concupiscência, ou nós nos fazemos escravos por amor a Deus e à Virgem Maria. É possível ser escravo do mundo e ser escravo de Deus? Não. Então Jacó é essa imagem daquele que vende os seus bens, vende a sua graça, vende a riqueza que ele recebe por um prato de comida, por um prato de lentilha. Rebeca é a imagem da Virgem Maria. Nossa Senhora, ela faz tudo para os seus filhos. Ela arruma tudo para aqueles que são verdadeiros devotos dela. Aqueles que entregam amor, aqueles que entregam carinho, aqueles que entregam devoção para com a Virgem Maria, ela vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance, todo o possível. Ela vai mover céus e terras para levar aquela pessoa para a salvação. Tem um livrinho muito bonito chamado Mês com Maria. Vocês já leram esse livrinho? O mês de maio é um mês dedicado à Santíssima Virgem. O padre Stefano Manelli escreve, então, o Mês com Maria. Então,
cada dia de maio tem uma história e um aprofundamento sobre uma característica de Nossa Senhora. E nesse livro conta um relato que eu acho muito, muito forte, muito bonito, que é de um homem que não acreditava em Deus, que não acreditava em Nossa Senhora, tinha uma vida até de impiedade, e que a esposa muito devota. E a esposa rezava muito e pedia para ele, olha, leve rosas para a Virgem Maria. Ele sempre levou rosas para Nossa Senhora. Sempre levou rosas de forma despretensiosa. Assim, levou rosas em amor à sua esposa. Nem tanto em amor à esposa. E ele... Acontece uma tragédia com ele acaba morrendo. E a esposa acreditou que ele estava, tinha se condenado porque ele não acreditava em Deus. E diferentemente dos tempos hoje, que qualquer um morre e todo mundo fala, olha, ele está no céu. A esposa não acreditava em Deus, então perdoa a alma. E Deus aparece para essa mulher, Assim, ela tem uma revelação que o esposo dela, para rezar para o esposo dela. Porque ele estava no purgatório. E ele alcançou aquela graça no último momento da vida porque ele levava rosas para Nossa Senhora. Ou seja, Rebeca, Maria é aquela que vai fazer tudo possível. Na nossa razão humana, porque levou rosa, ele vai ser salvo? Na nossa razão humana, não, esse cara merece o inferno, ele não acreditava em Deus. Na nossa razão humana, era o Jacó que precisava receber a bênção, porque ele era o primogênito. Mas na razão divina, Maria faz tudo para aqueles que amam ela e para aqueles que são seus filhos. Por isso que São Luís, ele vai falar muito, que esta é uma devoção que encurta a salvação. Esta é uma devoção, a devoção de se consagrar, é uma devoção que garante a salvação. Lógico, gente, não é que dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, belíssimo dia do meu aniversário, olha isso. O dia que Nossa Senhora foi assunta ao céu, foi coroada como rainha dos céus, até vocês vão colocar-se de joelhos lá na Capela São Gabriel e vão, proferir eu, pobre escravo, pecador, e vão renovar as promessas do vosso batismo. Não acabou ali, claro. Ali não é garantia de salvação para ninguém. Mas, de certa forma, nós vamos nos colocar como Jacó, como filhos desta boa mãe, e que a partir de agora ela fará tudo para a nossa salvação. Tudo. Nós vamos nos fazer escravos. E ela é uma boa senhora. Um bom senhor, um bom, a gente hoje não tem a realidade de escravos, mas um bom patrão, um bom senhor, ele permite que o seu servo caia, que o seu servo seja destruído, que o seu servo seja corrompido? Então, no momento que nós nos colocarmos diante dessa mãe, dessa senhora, e nos fazer escravos dela, ela fará tudo por nós. Não no sentido de nos mimar, nos dando, uma viagem. Não é isso. Mas ela fará tudo para a nossa salvação. Para nós recebermos a bênção da primogenitude. Ou seja, recebermos a graça de alcançarmos o céu. Claro, evidentemente, que nós podemos nos tornar Esaú e vender essa primogenitude. A gente pode. A gente pode, mesmo sendo escravo de Nossa Senhora, mesmo realizando essa consagração, recebendo essa bênção, como Esaú tinha a promessa dele receber a bênção. A gente pode vender por um prato de lentilhas. A gente pode vender pelos prazeres. E é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Tem uma frase de São João Bosco que eu acho muito forte e para mim ela é o meu mote de vida, Eu sou capaz das piores desgraças. Eu sou capaz das piores atrocidades do mundo sem a graça de Deus. Então, quando a gente reconhece isso, e aqui ele vai falar isso nesse capítulo, dos exercícios espirituais, que eu imagino que vocês estão fazendo. Qual a primeira parte dos exercícios espirituais? O que é proposto na primeira parte?
abandono do mundo, mas qual que é a primeira parte que é proposto? Conhecer a sua miséria. E São Luís, ele não poupa palavras, né? Ele fala, você é um sapo, você é um esterco, você é uma mosca, não sei o que e tal. Isso, por que ele fala isso? Porque nós somos. Fica imaginando isso, os santos tinham essa compreensão deles. Os santos. Eu não lembro qual santo, né? Eu esqueci. Mas ele tremia em imaginar o juízo. Imagina nós, pobres pecadores miseráveis. Então a gente tem que ter essa compreensão. Somos pecadores. Nós vamos, com a graça de Deus, 15 de agosto, nos fazer escravos da Virgem Maria ou renovar essa consagração. Mas eu posso vender se eu não fazer aquilo que ele pede no capítulo 8. Que ele fala das práticas exteriores. E aqui eu queria ler uma... Vou pegar aqui qual página que eu queria ler. A página 188, no meu caso, né? 188 não dá porque não tem essa página. É o ponto 188. Eu achei interessante essa definição que ele vai dar sobre aqueles que não são como Jacó. É o ponto 188, se alguém está aí com um tratado e quiser acompanhar. Os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente. Fazem-lhe, às vezes, um elogio. Ela é mãe de Jesus. Ela tem a dignidade dela. Ela é mãe de Jesus. Ela é uma boa. Ela é uma mulher muito boa, né? Porque, poxa, ela é mãe de Jesus. Dizem que a amam. Praticam até alguma devoção em sua honra. Mas, de resto, não suportariam vê-la amada eternamente, porque não tem para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter sua afeição, na certeza de que essa devoção lhes é necessária a salvação. São Luís, eu não sei quantas vezes São Luís fala que a devoção à Santíssima Virgem é necessária para a salvação. E acham mais que, desde que não odeiam formalmente a Santíssima Virgem e que não desprezam abertamente sua devoção, isto é bastante, já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem e são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem menor ternura por ela, nem emenda para eles. Ou seja, São Luís está falando até de católicos, que fala, Nossa Senhora, ela é mãe de Jesus, a gente reza uma Ave Maria aqui. Qual que deve ser nossa postura para com a Virgem Santíssima? É de amor filial. O amor que você tem para sua mãe, você tem que amar a Virgem Santíssima mais ainda. Porque ela é a mãe perfeita, a mãe do Divino Mestre. Porque o caminho da salvação é imitar a Cristo. Essa devoção não é uma corrupção do imitar a Cristo. Essa devoção é uma comprovação, é uma realização daquilo que Cristo fez. Cristo foi o primeiro, podemos assim dizer, né? São José e Cristo foram os primeiros consagrados à Virgem Santíssima. Por quê? Porque faziam tudo por ela. Pensem, um bom filho não faz as coisas para agradar a sua mãe? Sim ou não? Um bom filho não quer agradar a sua mãe? E o filho perfeito? Existe um filho perfeito? Não. Existe? Jesus. Existiu. Jesus foi o filho perfeito. Maria também. Porque ela era imaculada. Mas Jesus foi o filho perfeito, Maria. E sendo o filho perfeito, ele desobedeceu sua mãe? Ele desonrou sua mãe? Ou ele a tratou com carinho, com amor? Pensem em vocês. Vocês são filhos perfeitos ou imperfeitos? Imperfeitos. Vocês tratam como as suas mães? Com amor ou desprezo? Com muito amor ou com pouco amor? Muito amor ou pouco amor? Muito amor. Nós, pais, a gente tem é um peso que a gente vai carregar a vida toda. A gente nunca vai ser mais amado. Esse é a mãe, gente. Homens aqui, tamo junto. É isso.
É a nossa missão. E se a mãe recebe um amor de filhos imperfeitos, e uma mãe que é perfeita ou imperfeita? Vocês, mães, vocês são perfeitas ou imperfeitas? E vocês recebem esse amor? Imagine aquela que era perfeita, recebendo o amor daquele que é o perfeito. Então, essa devoção é a devoção de imitação a Nossa Senhora. E aí, São Luís vai propor, no capítulo 8, algumas práticas particulares desta devoção. E ele vai falar no meio do ponto 226. Nenhum mundano, portanto, critique, nem meta aqui o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisso pode haver vaidade, que é preferível ocultar cada um sua devoção, etc. Respondo-lhe com meu mestre, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devamos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar aos homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-las às vezes diante dos homens, com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou o louvor dos homens. Ou seja, as práticas exteriores são importantes. Claro, evidentemente, que essa é uma devoção, e São Luís vai falar isso lá no começo do capítulo, é uma devoção interior. Só que, gente, eu vim aqui dar uma palestra, certo? Qual imagem eu transmitiria para vocês se eu estivesse de regata e short? E com um chinelinho havaiano? Qual imagem eu passaria para vocês? Respeito, desprezo? Vocês teriam para comigo um olhar tipo assim, eu vou querer escutar esse cara? Difícil, né? Aí quem me conheceria olharia, putz, João, o que aconteceu com o João Paulo? Saiu da família de Nazaré, ficou louco? Como assim? Ou eu iria para a igreja, sei lá, com a blusa muito digna do meu time Goiás Esporte Clube. Muito digna. Mas combina? Essa blusa combina com a Santa Missa? Ora, então, no fundo, o exterior, ele revela o interior. O exterior nada mais é do que um espelho daquilo que a pessoa vive no interior dela. Claro que sabendo disso, nós podemos manipular. E podemos tentar gerar um exterior que não é verdadeiro. Só que aqui, a gente tem que levar em consideração que, bem, nós somos desgraçados de fato. Mas a gente tem que trabalhar com o que é certo, com o que é verdadeiro. E o exterior, as práticas exteriores, elas não só revelam o que tem no interior, mas elas também podem moldar aquilo que tem no interior. Por exemplo, o padre Paulo Ricardo uma vez contou uma historinha que eu achei muito interessante. Que foi quando ele era acólito, não sei se era ele ou outra pessoa, quando era coroinha, toda vez que passava no altar tinha que fazer a genuflexão, toda vez, né? E quem trabalha com o altar, às vezes ministro, né, extraordinário ou coroinha, sabe que várias vezes não temos que toda hora passar diante do altar e diante de Jesus sacramentado. E aí ele foi no padre e falou, padre, eu preciso toda hora fazer, né, a genuflexão no momento que eu passo diante, né, do sacrário. Não basta uma vez e Jesus vai ficar porventura magoado comigo porque eu não fiz? E o padre muito sabiamente falou, olha filho, Jesus não vai ficar magoado contigo. Jesus não precisa disso. Agora, corre risco de você perder fé nele. Corre risco de você perder fé nele. Por quê? Porque você está tratando ele como um pão. Somente um pão. Ora, ou seja, as nossas práticas exteriores, elas revelam e sustentam e podem até moldar aquilo que eu vivo no interior. Por isso que eu falo, se você não vive aquilo que você pensa, no final, você vai mudar aquilo que você pensa. Porque as nossas práticas, elas alteram como nós pensamos. E ninguém consegue viver nessa ambiguidade. Entende?
Tipo assim, eu penso uma coisa e faço outra. No final, eu vou estar pensando aquilo que eu vivo. Então, as práticas exteriores são importantes. Claro, com o intuito de revelar aquilo que tem no interior e com o intuito de construir aquilo que eu tenho no meu interior. Não com o intuito de que os outros vejam e batam pau. Mas é importante. E aqui ele vai citar várias práticas exteriores. Mas eu queria pontuar duas em específico. 2 ou 3. A primeira, a consagração. Fazer uma consagração pública durante a Santa Missa. Então é uma prática exterior. Então, não tenham vergonha, né, de irem ao altar, ajoelhar, alguém tirar foto sua. Não, isso é bom. Isso revela aquilo que você quer. Ser filho de Nossa Senhora. Ser escravo de Jesus por meio de Nossa Senhora. Então, o primeiro ato externo é a consagração. Ele vai falar também da ladainha de Nossa Senhora, né, de rezar essa ladainha, e ele vai pontuar o uso da cadeia. O uso da cadeia. O Padre Basil nos deu uma formação, que até nós temos aí no Forma Paz Católico, sobre acho que foi em maio que ele deu essa formação para nós, sobre a devoção a Nossa Senhora. Foi muito interessante porque ele fez uma linha, assim, do tempo de como chegou São Luís, né? Mostrando que São Luís não foi um produto do acaso, né? Mostrando que existiam outros padres e outros santos antes dele que foram construindo essa devoção. E mostrando também que a Santa Sé, em um período do tempo, proibiu o uso da cadeia. Porque a igreja ela é muito ponderada, preocupada. Então ela sempre gosta de esperar. E quando ela vê alguns exageros, ela prefere acabar com tudo do que poldar e depois ela retoma. Mas hoje em dia não é proibido isso mais. E São Luís vai mostrar o porquê disso isso ser bom, né? Ele vai falar, né? Primeiro, usar pequenas cadeias de ferro para recordar a nossa escravidão. Então, ou seja, é um sinal para mim. Por que a gente usa aliança, né? Nós casados. Por que a gente usa essa aliança? É um sinal para quem? Para os outros ou para mim? Para mim. Lógico, também para os outros. Mas é um sinal para mim. Eu olho aqui, poxa, eu tenho uma esposa. Eu tenho uma mulher a quem honrar. Eu tenho uma família que eu preciso preservar. Então, quando você olha, né, para o seu sinal de devoção, que São Luís pontua a cadeia específica, mas pode ser outro. Tanto é que ele fala que pode ser nenhum, não tem problema. Mas ele fala que é muito valoroso utilizar. Você vai recordar, olha, eu sou escravo de Nossa Senhora. Eu tenho que me portar como um escravo de Nossa Senhora. Eu não posso me portar de outra forma. E outro ponto que eu achei interessante, simboliza o rompimento com a escravidão do demônio. Eu lembro que quando o Manuel nasceu, eu estava agoniado para batizar aquele menino. Gente, eu não aguento ver esse menino escravo do demônio, né? Porque é isso. É isso. Uma pessoa que não recebe o batismo, ela não é filho de Deus no sentido sacramental e no sentido de ter relação filial com o nosso Divino Mestre. Então, o batismo é tirar as amarras do demônio daquela alma e entregá-la para o nosso Divino Mestre. O batismo é uma coisa muito, muito forte, muito impactante. Se as pessoas tivessem compreensão, né? Hoje as pessoas esperam o quê? Sei lá, 6 meses, 7 meses, 1 ano, 2 anos. Tem gente que 5 anos, porque o padrinho mora nos Estados Unidos e aí ele tem que voltar aqui. Gente, pelo amor de Deus, tira logo, né? Consagra logo essa criança. E para relembrar os votos do batismo. Porque essa consagração que nós estamos fazendo nada mais é do que uma renovação dos votos batismais. Por quê? Porque quando vocês, não sei se vocês já leram, não sei se vocês já escreveram a consagração de vocês, lá diz expressamente, né? Tirar-nos da escravidão do demônio. Tirar-nos da escravidão do mal e nos colocar filhos de Maria. O que é o batismo que eu acabei de falar? Senão isso. Nos tirar, né, dessa condição de escravos.
para sermos filhos. Ou escravos de um Senhor muito mais amável, muito mais dócil e que de fato vai nos recompensar muito mais do que o outro, né? Então, é algo que a cadeia faz. Ela primeiro recorda a mim, eu sou escravo de Nossa Senhora. Ela recorda que eu rompi com a escravidão, com o demônio, e para eu relembrar os meus votos batismais. E ele fala, mais duas coisas, a devoção ao mistério da encarnação. Ontem eu até postei no meu Instagram, se você já parou para pensar que a salvação do mundo começou com Ave Maria? Porque São Luís fala isso, não sei se vocês tiveram essa compreensão, né? Ele fala que a salvação, ele não fez a pergunta, mas ele fala, a salvação do mundo começa com Ave Maria. Por que isso? Quando que é essa salvação? Quando o anjo Gabriel chega na Virgem Santíssima e fala, Ave Maria, Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ou seja, o mundo, a salvação do mundo começou com Ave Maria. Então nós temos que ter uma devoção muito grande com o mistério da encarnação, que é celebrado dia 25 de março, porque é neste momento que começa a história da salvação em Jesus Cristo. E aqui a gente já encaminha com outro ponto, que é a recitação do Santo Rosário e do Terço. Nós temos que tomar em conta que o Ave Maria, ele só vai perder para o Pai Nosso, de oração mais poderosa, porque o Pai Nosso nos é entregue pelo Divino Mestre, por Jesus, então, de fato, é a maior oração, mas o Ave Maria nos é entregue pelo Espírito Santo também. O Espírito Santo pela boca do anjo Gabriel, porque o anjo nada mais é do que um mensageiro de um Senhor. Então, o anjo Gabriel, quando ele fala, ele não fala aquilo que pertence a ele, mas aquilo que pertence à divina Trindade. Então, Deus Pai, o Espírito Santo e também o Verbo encarnado. Então, a primeira parte do Ave Maria, né, é nos entregue pelo Espírito Santo, a Ave Maria cheia de graça. E depois, por Santa Isabel, também, e o texto vai dizer claro, né, repleta do Espírito Santo. Né, quando ela fala, a mãe do meu Senhor veio me visitar. Né, de onde pode vir a honra, né, que a mãe do meu Senhor veio me visitar. Então, essa oração é uma oração do Divino Espírito Santo, que a igreja depois compõe a segunda parte, Santa Maria, Mãe de Deus, que também é inspirada pelo Espírito Santo. E um bom servo, um bom escravo, quando o seu senhor ou sua senhora faz um pedido, ele realiza, certo? Sim ou não? Então, quando o senhor chega para o bom escravo e fala, faça tal coisa, o que o escravo vai fazer? Fazer tal coisa, não é mesmo? Se somos bons filhos, nós vamos obedecer nossos pais. E Nossa Senhora, ela nos falou quantas vezes para rezarmos o terço. O terço, a tradução rosário, porque rosário em Portugal é terço. A maioria dos países não tem essa divisão, né? Então, o brasileiro, o português, nós que criamos o terço, a terça parte do rosário. Mas no inglês também é rosário, no espanhol também é rosário. Então, quando a Nossa Senhora pede rosário, ela não está pedindo que nós rezemos os 4 terços ou os 3 terços. Ela está pedindo que rezemos um terço. E é fácil ou não é fácil rezar um terço? É ridículo, né? Não é fácil não, é ridículo. É o quê? Quantos minutos? Assim, se você enrola muito, você vai gastar 30 minutos. Você é uma pessoa muito enrolada. E se for objetivo, se você não conclamar todas as milícias celestes, né? Você vai rezar em 12, 15 minutos, tranquilo. Tranquilo. Meditando os mistérios sagrados. Porque a principal oração do terço não é nem o Ave Maria. É um mistério. O Ave Maria é uma música, né? Para a gente lembrar daquele mistério que nós estamos recitando, meditando, contemplando. Então, gente, o terço é mínimo na nossa vida de cristão, na nossa vida de escravo. Para nós é obrigação, porque nós vamos nos fazer escravos de Nossa Senhora. E Nossa Senhora está falando, reza o terço, reza o terço, reza o terço. E eu vou olhar para essa senhora e falar, não vou rezar nada. Eu sou um bom escravo? Ou eu sou um Esaú? Então,
Nossa Senhora pediu quantas vezes? Pediu em Fátima, pediu em Akita, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora estava portando o rosário. Em outras tantas aparições, Maria falou. Para São Domingos, né, que ela entrega o rosário, ela vai falar que isso aqui é arma para a conversão dos pecadores. Porque São Domingos estava lutando contra uma grande heresia e não sabia mais o que fazer. Nossa Senhora, ele foi fazer uma grande penitência, Nossa Senhora aparece para ele e entrega para ele, olha, aqui a arma. Está querendo fazer grandes pensamentos, grandes coisas, toma aqui a arma. Reza o terço, reza o rosário, que aí nós vamos conseguir salvar muitas almas. E em Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora falou, muitas almas são condenadas porque não tem quem reze por elas. Ou seja, a nossa oração do Santo Terço salva almas que a gente não tem nem noção. Que pode ser almas que viveram a vida inteira em desgraça, mas no último momento elas recebem uma graça especial pelas mãos daquela que é toda eterna, daquela que faz tudo para salvar os seus filhos. Então, essa devoção do Santo Terço é algo que é inegociável. Pode falar. Nesse dói, numa dessas últimas aparições, eu bastante pessoas, né? E a vidente perguntou para Nossa Senhora, ela está feliz, né? Porque tem muita gente rezando aqui. Ela falou, quantos dedos tem na sua mão? Ela falou, mão direita, né? Mão esquerda, direita. Ela falou 5. Pois é, dentro desse número de gente tem só 5 pessoas rezando mesmo. Então, a gente tem que buscar rezar com devoção. Né? Esse terço. E como filhos de Nossa Senhora, que nós vamos nos tornar, por que nos encurta a salvação? Porque a partir de agora os méritos nossos não são mais nossos. São os méritos dela. Então, tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer através dos méritos de Maria. E aqui, para a gente encerrar, né, São Luís vai falar sobre como comungar no final. Não sei se vocês leram essa parte. Né? Mas só para reforçar essa necessidade de quando nós participarmos da Santa Missa, lógico, o Eduardo falou, João Paulo, fala um pouco sobre Santa Missa. Não vai ter tempo, senão a gente vai aqui até meio-dia e nem vocês querem, nem eu quero. Então, não dá. Depois a gente poderia até marcar, se vocês tiverem uma formação sobre a Santa Missa. Mas, na hora da missa também fazermos, né? Fazer que aquilo seja pelos méritos de Maria. Então, quando vocês forem comungar, ou antes de receber a comunhão, digam interiormente no seu coração, através dos méritos de Maria. Totus tu sum Maria. Né? Sou todo teu. Pelos méritos de Nossa Senhora eu recebo essa Eucaristia. Porque assim, pelos nossos méritos, eu acho que São Luís fala isso no começo, né? Nossos méritos, se a gente for entregar, eu acho que ele faz a imagem do rei, né? Que vai entregar um prato, né? Muito belo. Nossas ofertas para Deus é no plástico. Quando a gente fala pelos méritos de Maria, vem revestido de diamante. Então, compreender que nós somos miseráveis. E ela é cheia de graça antes de receber o filho. E agora, então, não sei qual palavra a gente pode utilizar para ela. Então, comungar, receber a Eucaristia pelos méritos de Maria. Pelos méritos da Virgem. Então, dizer isso interiormente, né? Eu estou recebendo essa Eucaristia pelos méritos através de nossa... Por quê? Porque ela vai conseguir agradar a Deus muito mais do que você. Então, quando você entrega esse mérito para ela, ela vai saber fazer o que tem que ser feito. Certo? Então, eu pensei em falar isso com vocês. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa, alguma consideração. Tranquilo? Então, lembrando, né? Dia 9 de agosto nós vamos ter a formação com o Padre Beisio. Façam um esforço tremendo para estarem presentes nessa formação com o Padre Beisio. O Padre Beisio, ele tem uma formação intelectual muito, muito vasta. E como eu disse, né, ele nos deu uma formação que foi
muito rica, né, sobre esse acompanhamento com a devoção à Nossa Senhora. E vale muito a pena, né? Então faça o esforço para estarem lá 7h15 para a Santa Missa, tá certo? E dia 15 de agosto, nós vamos ter, se não me engano, é 9 horas, né, Mileide? A missa de consagração, dia 15 de agosto, que dá no sábado. Se vocês, porventura, não puderem ir lá, evidentemente vocês podem fazer isso em outro lugar, com outro sacerdote, não tem nenhum problema, mas é bom que a gente faça, né, em conjunto, todos nós, tá certo? Nenhuma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe 3. Então vamos lá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Muito Deus lhe pague. Bom domingo a todos.